alimentos comercializados com resíduos de agrotóxicos acima do que a legislação permite, não autorizado ou proibido, são alimentos considerados impróprios ao consumo, que não poderiam estar no mercado de consumo, além de serem tipificados como crime. Pode passar, por favor. Então, especificamente no programa Alimentos Sem Risco, ele iniciou no ano de 2010, lá em Santa Catarina, através de um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público, tanto da área do consumidor quanto do meio ambiente, porque tem questões nessa questão do agrotóxico que elas não conseguem ser abrangidas somente pela área do consumidor. Necessita também a atuação, né, dos órgãos e do Ministério Público do Meio Ambiente. Parceria também com o Ministério Público do Trabalho, Ministério da Agricultura, Secretarias da Agricultura, da Saúde e de Desenvolvimento Sustentável, Segurança Pública, órgãos de defesa agropecuária do Estado, que é a SIDASC, o órgão de pesquisa e extensão rural, que é a EPAGRE, Vigilância Sanitária, Fátima, que é a Fundação do Meio Ambiente, IBAMA, LACEN, CREA, CIT, Polícia Militar Ambiental e o Senar. São todos órgãos que compõem esse termo de cooperação técnica e todos eles têm uma atribuição específica dentro do programa. E a primeira providência, né, o primeiro documento, depois do termo de cooperação técnica que foi elaborado, foi o termo de ajustamento de conduta. O que é um termo de ajustamento de conduta? É quando o Ministério Público firma um contrato, como se fosse, né, com a outra parte, que ele se obriga a cumprir o que a legislação já determina, para ele se adequar às exigências legais. Isso é um TAC, ele prevê. Então, no ano de 2010, foi firmado esse TAC com a SEASA de São José. Foi uma iniciativa das promotorias do consumidor de São José e da saúde da capital. E nesse TAC, a SEASA se obrigou a custear a análise dos alimentos, 10 por mês, 120 por ano. Além disso, se obrigou também, além do monitoramento, de custear o monitoramento, de somente comercializar produtos rastreados, que até então se comercializava produtos sem identificação de origem. Então, se o monitoramento identificava que aquele produto estava desconforme, não se sabia de onde ele veio, então pouco adiantava, porque aquele produto já tinha sido comercializado e nós não poderíamos ir até o produtor e trabalhar com ele, levar assistência técnica para ele. Então, de nada adiantava ter um monitoramento se a gente não conseguia identificar a origem desse produto. Então, essas duas obrigações foram bem importantes nesse termo de ajustamento de conduta. Ele foi firmado em 2010. O monitoramento, a SEASA sempre cumpriu. A rastreabilidade, hoje, nos box, 100%, todos têm produtos rastreados. No pessoal da pedra, que são os produtores, ainda não se chegou em 100% da rastreabilidade, mas está caminhando para que isso se alcance muito em breve. Já teve um avanço assim, muito importante lá na SEASA mesmo, e essa realidade tende só a melhorar. E também foi firmado, né, um novo termo de cooperação. Outra coisa que a SEASA se obrigou na época, no ano de 2010, foi em produzir um material de orientação. Porque os produtores, eles queriam fazer certo, só que eles não sabiam como. O que tem que ter na rotulagem, como que eles têm que fazer, quais as informações necessárias. Então foi feito um material também de orientação aos produtores, que eles distribuem até hoje para aqueles, né, que estão ingressando e não estavam lá na época. E foi renovado, então, em 2014, esse mesmo termo de cooperação técnica, para dar continuidade, porque ele já tinha vencido. Pode passar. Então, esse programa Alimentos Sem Risco tem várias frentes de trabalho. Além do monitoramento, rastreabilidade, fiscalização, educação. Agora eu vou falar um pouquinho de cada área de atuação do programa, começando pelo monitoramento. Como vocês sabem, os estados, foi falado muito aqui, nenhum estado praticamente tem um programa de monitoramento estadual. Nós ficamos reféns, né, do PARA da Anvisa, que acaba se restringindo à capital do estado. Lá em Santa Catarina, o PARA faz 10 análises mensais e só em Florianópolis. Então a gente não sabia o que estava acontecendo em Chapecó, em Curitibanos, em Lages. A gente sabia só a realidade da grande Florianópolis. E também, pela pouca análise que era feita, também não tinha tanta representatividade. Então se pensou lá no Ministério Público numa alternativa. Nós temos lá um fundo que se chama Fundo de Recuperação de Bens Lesados. É um fundo estadual, criado por uma lei estadual, mas é um fundo com participação de entidades públicas e civis e presidido pelo Ministério Público. Tem um conselho gestor, né, com participação paritária. E lá nesse fundo são destinados todos os recursos angariados, como as ações civis públicas, os termos de ajustamento de conduta, as multas do PROCON, todo esse dinheiro vai para esse fundo.
e os órgãos públicos e entidades privadas podem apresentar projetos. Então, se pensou no ano de 2012 em se apresentar um projeto para o Fundo de Recuperação de Bens Lesados para custear esse monitoramento, já que o Estado não tem um laboratório público que faça essas análises e também o Estado não tinha nem terceirizado, nem contratado nenhum laboratório para possibilitar esse monitoramento. Então, foi apresentado esse projeto do Fundo de Recuperação de Bens Lesados e a partir de 2013 foi disponibilizado recurso para ser feito esse monitoramento. Então, além das análises pagas pela SEASA, dos produtos comercializados no SEASA, nós tínhamos os laudos do PARA, que também são enviados ao Ministério Público, e mais essas análises custeadas pelo Fundo de Recuperação de Bens Lesados. Então, como funciona hoje na prática? Hoje, esse projeto no ano passado foi apresentado, aprovado, e para o ano de 2015, nós vamos analisar, vão ser 600 análises, mais as 120 da SEASA, então são 720, e essas 600 pagas pelo fundo, elas alcançam todo o estado de Santa Catarina. Então, saiu de Florianópolis e agora, hoje, a gente tem um retrato de todo o estado, porque são coletados alimentos em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Quem faz essa coleta? É a SIDASC, que é o órgão de defesa agropecuária. Eles fazem a coleta dos alimentos, 50% no comércio e 50% na produção. Ano passado era 75% no comércio e 25% na produção. Porque no início a gente pensou, como nós vamos... não adianta a gente ir direto no produtor, sempre ele que acaba sendo cobrado e onerado. Se pensou, vamos primeiro nos supermercados, que eles acabam cobrando de toda a sua cadeia produtiva, impulsionando a mudança. Então, no início foi feito mais no comércio e progressivamente vai se aumentando a coleta na produção. Então, quem faz essa coleta é a SIDASC, o órgão de defesa agropecuária. Esse material é enviado ao laboratório. Atualmente, o laboratório é aqui em São Paulo, é o AgroSafety, que venceu a licitação. São feitas, analisadas essas 720 amostras. Esses laudos, eles são encaminhados ao Centro de Apoio do Consumidor. Lá nós arrumamos todo o material, mais com material de apoio aos promotores de justiça, e esses laudos são encaminhados para as promotorias de justiça, porque os promotores que têm que daí tomar as providências, né? Tanto é enviado o laudo para o local da produção, quando é identificado, quanto para o local que aquele alimento foi comercializado. Então, muitas vezes o alimento é comercializado lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, mas ele foi produzido lá na Bahia. Então, o laudo ele é enviado para o promotor de Florianópolis e para o promotor da Bahia, para que seja tomada providência tanto em relação ao fornecedor quanto em relação ao produtor. A ideia sempre, quando se chama o produtor na promotoria, é que se chame também o órgão de extensão rural, de assistência técnica, para que o órgão seja cientificado que aquele produtor necessita de assistência técnica. E quais as providências que o promotor pode tomar quando tem um laudo desse em mãos? Ele pode arquivar quando o laudo for de conformidade. Infelizmente, quando muitas vezes pode até ter resíduo, mas se está dentro do que a legislação permite, o promotor não tem nenhuma providência que ele possa adotar, então ele tem que arquivar o procedimento, porque esse produto está de acordo com a legislação. Ele pode firmar um termo de ajustamento de conduta, que é sempre a medida indicada, nunca a judicialização, porque, em média, uma ação civil pública ela demora de 10 a 12 anos para ser julgada. E o termo de ajustamento de conduta, a eficiência é muito maior e o resultado é naquele momento. E é um instrumento que valoriza os órgãos, valoriza a Defensoria, valoriza o Ministério Público. Então, sempre a orientação é que se tente a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. E, em última hipótese, porque a pessoa não é obrigada a firmar um TAC. Se a pessoa recusar, o supermercado recusar, o produtor recusar, deve-se ingressar, então, com ação judicial. Pode passar, por favor. Então, aqui é só um aumento do número de análises que eram feitas. Em 2011, só da SEASA, que eram 120, em 2012 também. A partir da apresentação do projeto no fundo, em 2013 passou para 480, em 2014 520 e em 2015 720 análises. São analisados 18 tipos de alimentos, aqueles ali que estão no slide, e também não é analisado, como foi falado, o 2,4-D, o glifosato, que não estão no kit multiresíduos. Pode passar, por favor. Então, o outro objetivo do programa, além do monitoramento,
é incentivar a rastreabilidade. A rastreabilidade, ela é o direito à informação. O consumidor ele tem que saber de onde vem aquele produto que ele está, de onde vem o produto que ele está adquirindo. É um direito que está na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, então não é uma opção do fornecedor. É uma obrigação que ele tem de informar de onde vem aquele produto. E, segundo o Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor não identificar a origem, ele se torna responsável por aquele produto. Então, supermercados hoje, as grandes redes, elas nem comercializam mais produtos sem rastreabilidade. Lá em Santa Catarina, pelo menos essa realidade, né, tem mudado bastante. Existem hoje várias formas de fazer a rastreabilidade, com QR Code, mas essa não é o que a gente quer, que a informação seja clara, precisa e eficiente, que o consumidor chegue lá e observe realmente de onde está vindo aquele produto. E é importante falar que a rastreabilidade por si só não garante a qualidade do produto, mas se leva gradativamente a isso, porque a partir do momento que tem lá o nome do produtor, se pensa que ele vai ter mais cuidado, né? E vai pelo menos quando houver uma desconformidade, a gente vai conseguir chegar naquele produtor e orientá-lo, porque a intenção não é excluir ninguém do mercado, mas sim levar a orientação até aquele produtor. Pode passar, por favor. Então aqui tem só um fluxo de como funciona. Quando chega o laudo de desconformidade, a gente vai descendo na cadeia. Se chegou no produtor, as providências são tomadas com ele. Né? Instauração dos inquéritos civis, a celebração do termo de ajustamento de conduta ou a proposição de uma ação civil pública. Se chegou no comércio, se pergunta, tem rastreabilidade? Se tem, a gente vai indo, né, descendo na cadeia produtiva. Muitas vezes são 4, 5 caminhos até se chegar realmente no produtor daquele alimento e esses laudos eles vão circulando por todo o país. Pode passar, por favor. Aqui tem um pouquinho do resultado do monitoramento. Em 2011, o vermelho é o desconforme, né? Não autorizado, proibido ou acima do limite. O amarelo é com resíduo, mas dentro do que a legislação permite. E verde é sem resíduo dentre os princípios ativos pesquisados. Então, em 2011, nós tínhamos um nível de 34,45% de desconformidade. Em 2012, houve uma diminuição para 22%. Em 2013, baixou mais ainda para 18%. E em 2014, teve um aumento para 21,5%. Pelos nossos dados, esse aumento de 2013 a 2014 foi em razão da proibição do acefato do tomate de mesa, que essa informação não chegou até os produtores, ou eles tinham guardado e acabaram aplicando para não perder o produto, e acabou elevando ali um pouquinho o nível de desconformidade, mas a média é 18%. Acefato por tomate de mesa. Pode passar, por favor. Aqui nós temos um resultado de 2013 a 2015. De laudos, né? Esse é um programa que a gente ainda está implementando lá para conseguir fazer a leitura, porque hoje a gente tem lá na nossa tabela Excel, que a gente alimenta todos os dados, só que para fazer a leitura disso vai ficando cada vez mais complicado, porque o número de laudos aumenta a cada ano. Então essa ferramenta tem nos ajudado a tornar mais dinâmica, né, a apresentação e a visualização dos resultados. Então aqui a gente conseguiu colocar dentro desse programa só os resultados de 2013 a 2015 até agora, que foram 833 análises, né? Com resíduo 47%, sem resíduo 34% e desconforme 18%. Os produtos coletados, todos aqueles 18, né, que eu mencionei antes, e por todo o estado de Santa Catarina, que é um mapa, né, de temperatura, nos locais mais escuros, onde mais teve a coleta. E ali embaixo tem por princípio ativo, mas depois tem um slide que aparece melhor. Pode passar, por favor? Então, daquelas 833, 152 tiveram resultado desconforme. Aqui são os produtos, né, coletados, o número por cada produto, por exemplo, 49 pimentão, 25 tomate, e os princípios ativos que mais apareceram no resultado das análises. Pode passar, por favor? Aqui, ó, por exemplo, o carbendazim, o cloropirifos, todos eles foram falados hoje de manhã, acefato, abamectina. Então, todos esses produtos realmente refletem nas análises, que é o que a gente mais tem encontrado
nos alimentos desconformes, né? Porque esses são só o resultado do desconforme. Pode passar, por favor. Então, outra linha do programa que a gente tem observado e que foi necessária a atuação é em relação ao receituário agronômico. Lá em Santa Catarina, ainda é assim, mas vai mudar. O receituário agronômico ele é físico e o órgão de defesa agropecuária tem que olhar um a um para ver se ele está certo, se ele não está, para encaminhar para o CREA, né, para punição profissional. Então, se pensou no desenvolvimento de um sistema informatizado que vai facilitar tanto para as agropecuárias ou para o agrônomo e também para os órgãos de fiscalização o controle da venda de agrotóxicos. Então, foi desenvolvido o sistema, ele deve entrar em vigor no início do ano, e ele vai informatizar os processos de registro de agrotóxicos, cadastro, o controle e emissão de receituário agronômico. Por exemplo, vai impedir que se prescreva um determinado agrotóxico que não é autorizado para aquela cultura, já vai ser automático no sistema o bloqueio, né? Porque hoje o que se observa? Os próprios agrônomos na receita receita o agrotóxico que não é autorizado para aquela cultura. O produtor vai lá, compra, utiliza e depois ele é chamado na promotoria. Mas na verdade ele foi mal orientado, né, pelo seu responsável. Então esse sistema ele vai ajudar muito também no controle de estoque, né, no registro das empresas, facilitando a vida de todos e principalmente dos órgãos de fiscalização que vão poder ter um controle mais eficaz. Porque hoje em dia é inviável conseguir se analisar mais de 1 milhão, 10 milhões, acho que era, né? De receita que eles falaram para a gente fisicamente. Então o sistema vai ajudar muito nesse controle e pelo que a gente percebeu, esse controle é indispensável para tentar reduzir a venda e também a venda inadequada, né, dos produtos. Pode passar, por favor. A SIDASC, que é o órgão de fiscalização agropecuária, cabe a eles, né, a fiscalização do comércio de agrotóxicos. E quando eles encontram alguma irregularidade, eles fazem um procedimento administrativo, aplicam a punição administrativa. E todos esses procedimentos administrativos, eles são encaminhados também ao Ministério Público, para que lá no Ministério Público ele também tome as providências cíveis ou criminais que forem necessárias. Por exemplo, aqui, na fiscalização de sementes, que é um grande problema lá, que tem que ser verificado lá em Santa Catarina, principalmente com a qualidade das sementes forrageiras. Ano passado, de 2010 a 2015, a SIDASC fez mais de 160 autuações que foram encaminhadas ao Ministério Público para tomada de providências, com reflexo administrativo na área do consumidor, do meio ambiente e também criminal. Que muitas vezes a conduta, né, pode ser caracterizada na área de semente, principalmente mais como criminal do que como consumidor, por ser um insumo, né? Não, semente de má qualidade ou com um pacote avariado, tem várias condutas, né, que podem ser encaixadas. Pode passar, por favor. Outra fiscalização que a SIDASC faz e encaminha é em relação ao comércio mesmo de agrotóxicos. De 2013 a 2015 foram mais de 450 atuações, todas elas também foram encaminhadas ao Ministério Público para tomada de providências, que dependendo da conduta se encaixa na área do meio ambiente ou do consumidor. Esses procedimentos muitas vezes também acabam indo para outros estados, no caso da semente é muito comum ir para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, que é o local onde é produzida a semente. Então isso acaba mexendo com toda a cadeia produtiva. E também isso acaba dando uma força para os órgãos de fiscalização, porque muitas vezes dentro do Estado os órgãos de fiscalização sofrem muita interferência política. E quando o governo do Estado sabe que esse procedimento administrativo vai também ao Ministério Público, eles acabam deixando o órgão de fiscalização atuar mais livremente. Então tem sido uma boa alternativa para evitar essas interferências políticas dentro dos órgãos de fiscalização e deixar os técnicos, né, trabalharem conforme eles entenderem. Pode passar, por favor. Sobre as principais irregularidades, né, em relação aos agrotóxicos, o que mais se percebeu foi a venda sem receituário, a prescrição genérica de agrotóxico ou o diagnóstico possível, prescrição em desacordo com a lei, armazenamento com validade vencida. Então, todas essas condutas,
elas acabam chegando lá no Ministério Público também para serem tomadas providências, não só em relação aos alimentos, são tomadas as providências. Pode passar, por favor. Para auxiliar o promotor de justiça, como a colega Roberta falou, no Centro de Apoio, o Centro de Apoio do Consumidor, ele é um órgão de apoio aos promotores de justiça e também um órgão articulador, que faz as articulações para que os programas institucionais, esse programa Alimentos Sem Risco, ele é um programa que está no Plano Geral de Atuação do Ministério Público, então é uma prioridade para o Ministério Público. Então, para ajudar os promotores, foram feitas diversos materiais de apoio, inclusive uma tabela com condutas e tipificações, minutas de TAC, de ações civis públicas, para auxiliar o promotor quando ele recebe esse material, que muitas vezes é técnico e o promotor não tem o conhecimento, não é agrônomo, não tem conhecimento dessa área. Então, esse material sempre ajuda, ele fica disponível na intranet do promotor. Pode passar, por favor? Aqui a tabela, só para vocês terem noção desses procedimentos administrativos, o que pode caracterizar. Por exemplo, comercialização de agrotóxicos com prazo de validade vencido. Tem uma tipificação civil, uma tipificação penal e uma atribuição preponderante. Tudo isso, quando vai para a promotoria ou vem para outro Ministério Público, é encaminhado esse material para auxiliar. Armazenamento de agrotóxico com prazo de validade vencido, comercialização de agrotóxico não registrado. Aqui tem todas as condutas, tudo isso para auxiliar e tornar mais fácil o trabalho e mais rápido, para que a prestação jurisdicional seja prestada de forma mais eficiente. Pode passar, por favor. Pode passar todas essas, que é só para... que é todas da tabela. Pode passar. Aqui tem da semente, das condutas que podem comercializar semente cujo lote esteja com índice de germinação abaixo do padrão estabelecido. É uma conduta bem comum que tem acontecido. A gente entendeu por bem que isso é um crime de estelionato. E comercializar semente abaixo do padrão. Então, várias são condutas bem corriqueiras que têm preocupado bastante nossos órgãos de fiscalização. Pode passar, por favor. E aqui, finalmente, o TAC. Quando chega, então, lá no promotor, o que ele exige do produtor ou do fornecedor. Essa é uma sugestão, nem todos vão fazer o mesmo TAC, vai ser analisado o caso concreto e também a realidade de cada local, mas a sugestão, a minuta que se tem é que o produtor adote boas práticas agrícolas, solicitando ao órgão público competente a correta orientação, porque que a gente verifica, como a professora Flávia falou, é a ausência de assistência técnica e extensão rural. Então, a gente já colocou essa cláusula para que ele busque o órgão. E se não existe nenhum órgão que preste auxílio, que essa informação chegue ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa exigir, ou do município, ou do Estado, essa assistência técnica e extensão rural, que é um direito ali, do produtor. E também, se for possível, que se utilize de tecnologia de produção integrada, ou outra que ele não pode obrigar, a dizer para ele qual a forma que ele vai ter que produzir, só o que a legislação prevê. Usar somente agrotóxico registrado e prescrito em receituário agronômico, anotar em caderno de campo os dados dos usos de agrotóxico na produção agrícola, empregar trabalhadores adultos com os DPI, participar de cursos ou palestras ou seminários sobre os de agrotóxicos, obrigação de não vender frutas, legumes e verduras sem a respectiva rotulagem, que entra a rastreabilidade, uma medida compensatória pelo dano causado e uma multa combinatória em caso de descumprimento de uma das cláusulas. Pode passar, por favor. Aqui é a minuta do TAC do comerciante de agrotóxico. Então, ele tem a obrigação de comercializar produtos registrados e somente por intermédio de receituário agronômico, emitido exclusivamente por profissional legalmente habilitado após visita ao local. É uma regra que existe em Santa Catarina, que deve haver a visita ao local. Não vender produto agrotóxico com prazo de validade vencido, impróprios. Manter o produto agrotóxico a fins em prateleiras isoladas e conforme a licença ou autorização ambiental concedida. Uma medida compensatória e uma multa combinatória em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas. Pode passar, por favor. E aqui do fornecedor, daquele que vai comercializar, supermercado, distribuidora, cerealista. Tem duas diferenças. Com rastreabilidade, se ele está vendendo com rastreabilidade ou sem. Então, com rastreabilidade,
não existe ali uma medida compensatória, porque a obrigação ele acabou identificando. Então, só tem uma multa combinatória. Caso ele descumpra qualquer dessas cláusulas, no futuro ele vai ter que pagar essa multa combinatória. E também que ele sempre comercialize, né, produtos rastreados. Pode passar, por favor. E sem rastreabilidade. Aqui sim, a obrigação é dele. Então, ele tem a obrigação de, num prazo determinado, observar a legislação e não vender e nem comercializar frutas, legumes e verduras e cereais sem a respectiva rotulagem. Fomentar, né, a adoção de boas práticas agrícolas pelos seus fornecedores e produtores. Uma medida compensatória e uma multa combinatória em caso de descumprimento, né, caso novas análises vejam que continua comercializando produtos. O que acontece quando um TAC não é cumprido? Vocês podem perguntar. E se ele não cumprir uma dessas cláusulas aqui? A lei traz algumas opções. Uma delas é o protesto extrajudicial, o protesto no cartório, que lá em Santa Catarina a Corregedoria já entendeu que o TAC pode ser protestado, então essa é uma alternativa. E também a execução judicial das obrigações. Aí sim, o Ministério Público, a única alternativa que ele tem é executar judicialmente esse título executivo extrajudicial. É a única coisa que se pode fazer e exigir daí o pagamento da multa via protesto no cartório. Pode passar, por favor. Com todo esse monitoramento, né, com todos esses laudos que acabam chegando nas promotorias, houve um aumento de instauração de procedimentos para que o Ministério Público tome qualquer providência necessária à instauração de um procedimento administrativo na promotoria. Até 2014, nós tínhamos 222 procedimentos instaurados. Agora, em 2015, a gente estima que já passou de 350 procedimentos. Até 2014, foram firmados 95 TACs e ajuizadas 5 ações, que também, em 2015, a gente estima que já tenha passado de 150 TACs. Então, todo esse trabalho não se restringe ali no monitoramento. Tem um pós-monitoramento. Quando o laudo chega, se dá uma continuidade a isso e fica, né, nas celebrações dos TACs, nos ajuizamentos das ações, que é o que a gente pode fazer. E isso já tem demonstrado ali o resultado que vocês puderam observar, que foi na queda ali no número de desconformidade pela essa atuação conjunta de todos esses órgãos. Pode passar, por favor. Dos 95 TACs firmados, já houve um total de medida compensatória de quase R$80 mil, que vão para o Fundo de Recuperação de Bens Lesados, que acaba depois custeando também, porque o fundo, só para vocês terem noção, esse projeto foi apresentado no fundo, esse ano custou uns 300 mil, né? Então, ele acaba o dinheiro voltando para o fundo para custear outros projetos, ou ano que vem, se ele for aprovado, continuarmos com o monitoramento ano que vem. A total combinatória não importa muito, porque vai precisar haver um descumprimento para ela existir. Pode passar, por favor. Outra linha do programa é a pesquisa, que foi mencionada aqui, que é tão importante. A professora Sônia, que apresentou hoje de manhã, ela nos subsidia muito com as pesquisas que ela realiza. Isso é muito importante para a atuação do Ministério Público, porque nós não temos lá uma equipe que tenha todo essa informação e toda essa formação. Então, as universidades nos subsidiando com material é muito importante. Inclusive, foi falado aqui da reavaliação de alguns princípios ativos. Foi como a Anvisa estava demorando para reavaliar, estava desde 2008 nesse processo de reavaliação, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação para que se obrigasse a Anvisa a reavaliar os princípios ativos. Tem uma liminar em vigor que determinou um prazo para que fosse reavaliado. Tudo isso com base em quê? Como se conseguiu essa liminar? Com base nos estudos dos pesquisadores, com essas pesquisas que surgiram esse ano. O parecer da professora foi enviado também para aquela ação lá do Ministério Público Federal. Então, a pesquisa subsidiando, né, esse trabalho judicial é muito importante. E para trazer confiança até para a atuação do Ministério Público e para o juiz decidir qualquer coisa favorável ou não, né, ao que o Ministério Público pede. A professora Nélia subsidia, então, com vários pareceres. Um deles é o risco à saúde associado a pesticidas domésticos da classe dos piretróides, com uso autorizado no Brasil. É um problema bem sério, a gente fala tanto de agrotóxicos no ambiente agrícola, mas os domos sanitários
é um caso bem sério que precisa da nossa atenção também. Os impactos sobre a saúde humana decorrentes da exposição aos poluentes liberados durante o tratamento térmico do cloreto de polivinila, PVC, quando ele é queimado, libera dioxinas de furanos, né, professor? Então, também é um problema bem grave, e isso a gente não teria conhecimento se não fosse a pesquisa nos trazendo esse material. E foi dado encaminhamento para a Senacom, o IDEC também a gente conversou hoje já sobre isso, então esse material é muito importante para a atuação dos órgãos. A professora Sônia e o professor Dr. Rubens Nodari também fizeram parecer sobre o glifosato, que esse foi juntado lá na ação do MPF. E essa nossa aproximação também ela se intensificou com a criação do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Ele foi criado em fevereiro. Foi uma demanda que o Conselho Nacional do Ministério Público tem um projeto. O Conselho Nacional do Ministério Público tem vários projetos de âmbito nacional. Um deles é o combate aos impactos dos agrotóxicos. E uma das metas desse projeto, o Ministério Público de Santa Catarina faz parte, é justamente incentivo à criação desses fóruns de discussão nos estados. Então, em fevereiro ele foi criado e isso acabou aproximando os órgãos de fiscalização da universidade, das entidades civis. Foi um ambiente bem importante. Pode passar, por favor. Essa aqui é a cartilha que eu falei, né, que a outra linha do programa é a orientação, a educação. O TAC, por si, ele já é uma forma preventiva de se trabalhar, porque ele é um acordo extrajudicial, então que antecede o processo. E a orientação e a educação vem junto com ele, que está a distribuição de cartilhas. A gente faz bastante palestras com os supermercados, nas associações, produtores. A gente tem tentado ir diretamente aos produtores e fornecedores para explicar sobre o programa, sobre a importância, porque em algum momento eles vão ser chamados na promotoria. Então, para eles saberem que o programa existe, a razão dele existir, para não ficar puramente como mais uma fiscalização, mais uma obrigação. Então, para eles entenderem e valorizarem também o programa. As varejistas criaram o sistema de rastreabilidade, né, com o apoio da Associação Catarinense de Supermercados. A aproximação com a Associação Catarinense de Supermercados foi muito importante. No início, quando não se tinha todo esse movimento, eles não se interessaram muito pelo programa, mas com o passar do tempo, conforme os fornecedores foram sendo chamados nas promotorias, a associação acabou se aproximando do Ministério Público e hoje nós estamos em via de firmar TACs com âmbito nacional, que inclusive eles se dispõem a custear análises, então, com coleta oficial, com laboratório oficial. Então, é todo esse resultado dessa articulação, que é muito importante também com os organismos privados, que não podem ficar de fora porque eles fazem parte, têm responsabilidade, tem que ter essa responsabilidade atribuída. E também lá em Santa Catarina, a exemplo do que aconteceu no Paraná, tem uma discussão de uma norma estadual sobre rastreabilidade, em conjunto com a SIDASC e com a Vigilância Sanitária. Tem publicação prevista agora para outubro. Essa legislação, vai ser uma portaria conjunta entre as Secretarias da Saúde e Agricultura, que vai determinar, obrigar o cadastro das propriedades e também vai gerar um código de rastreabilidade sem ônus, porque hoje existem códigos de programas de rastreabilidade que acabam sendo muito caros e os produtores reclamam muito disso. E esse sistema, né, que essa norma vai fazer, vai gerar esse código sem ônus para facilitar e também para dizer como tem que ser a rotulagem, como tem que ser a rastreabilidade, para tirar de vez qualquer dúvida que exista sobre isso ou da necessidade disso existir, se é que existe alguma dúvida ainda que a rastreabilidade é obrigatória. Pode passar, por favor. Outro material que surgiu, né, em relação ao programa Alimentos Sem Risco e o fruto dessa parceria com os órgãos foi a estadualização do projeto Sanitarista Júnior. É uma cartilha que é muito além do que uma cartilha, é um projeto que foi desenvolvido pela SIDASC em parceria com o Fundo de Recuperação de Bens Lesados, que já levou para mais de 1.000 crianças o tema Sanitarista Júnior em defesa da agropecuária, que fala
sobre as mais diversas doenças, sobre produção orgânica, sobre a água. Então, leva as crianças a essa noção, porque hoje elas crescem sem nem ter contato algum com o campo, as crianças que vivem nessas cidades grandes. Então, as cidades que levam isso para as escolas, a gente está tentando uma articulação com as escolas, os sindicatos das escolas particulares, para ampliar mais ainda a divulgação, né, dessa cartilha, desse projeto. Também a gente tem uma articulação com o MDA para a utilização do sistema de planejamento da produção agrícola de pequenas propriedades, e sempre visando, né, difundir a importância da rastreabilidade, da adoção de boas práticas. E agora está planejado para outubro e novembro reuniões micro-regionais com a Associação de Municípios, com apoio da Federação Catarinense de Municípios. O que vão ser essas reuniões? Se verificou a falta de assistência técnica, como eu já falei, então a gente pensou, como a gente pode sensibilizar, quem sabe, os prefeitos, que ali na sua realidade local talvez seja mais fácil de trabalhar essa questão da assistência. Então agora, em outubro e novembro, nós vamos visitar todas as associações e municípios lá de Santa Catarina, conversar com os prefeitos, com os secretários de agricultura, com as vigilâncias sanitárias, para tentar sensibilizá-los em relação ao tema e tentar ver uma forma de resolver o problema da assistência técnica, pelo menos unir forças para cobrarmos do Estado, cobrarmos do governo federal essa providência. Pode passar, por favor. Como eu falei, o fórum, né, tem esse blog aqui, que é o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos Transgênicos. Nós já tivemos 4 plenárias, agora em outubro nós temos outras. Fizemos uma nota de repúdio lá, a CPMI viu contra a liberação do transgênico, da semente resistente a 2,4-D. Fizemos também agora recentemente uma moção para o governo do estado para a contratação de fiscais agropecuários, porque lá no nosso estado, como na Anvisa, há o desmonte, né, dos órgãos de fiscalização, e a previsão para o ano que vem é que nós tenhamos no estado de Santa Catarina somente 27 engenheiros agrônomos para fiscalizar todo o estado. Com isso, esse programa será comprometido e toda a atividade da própria empresa, né, acaba sendo comprometida. Então, foi feita essa moção lá no fórum para tentar que haja, né, a contratação de engenheiros agrônomos para a empresa. Pode passar, por favor. Fala da moção do milho lá. Lá no fórum também foi aprovada, a gente ainda não está escrevendo a moção, mas tem um programa lá da Secretaria da Agricultura do Estado, que é troca de sementes. E a semente que era né, dada ali ao produtor era uma semente de milho transgênica e não se dava essa informação ao produtor. Então agora vai ser enviada essa nota para que se informe ao produtor e que se dê a opção também de qual semente ele quer utilizar, porque só se dava a opção da semente transgênica. Então, para que tenha também a opção da semente crioula. Aqui também, só para vocês, caso alguém tenha interesse em verificar os tags que são firmados na área do consumidor do estado de Santa Catarina, tem o site Consumidor Vencedor, tem vários estados que já têm essa plataforma, e lá em Santa Catarina, todos os tags firmados, ações judiciais favoráveis ao consumidor, elas ficam disponíveis, e o consumidor, né, o cidadão, pode ter acesso e, inclusive, denunciar o descumprimento. Por exemplo, se vocês forem no supermercado, ele firmou um TAC com o Ministério Público e diz só vai comercializar produtos rastreados. Vocês chegam lá no supermercado e, opa, aqui não está dizendo a origem. Vocês podem ir no site, denunciar o descumprimento, e o promotor, com base nessa denúncia de vocês, nessa informação que vocês, né, ajudaram, vai poder propor a execução, né, desse termo de ajustamento de conduta. É uma ferramenta bem importante, foi idealizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e está sendo difundida em todo o país, e é uma forma, né, do cidadão auxiliar o Ministério Público na fiscalização dos termos de ajustamento de conduta, para que eles sejam realmente efetivos, para que não fique só lá no papel. Pode passar, por favor. Aqui está o contato lá do Centro de Apoio, do site do Ministério Público, telefone. Eu fico à disposição, né, para qualquer dúvida. Depois a gente vai deixar ali na mesa um materialzinho sobre o programa, e quem tiver interesse, né, em conhecer mais, e questionamentos, sugestões, são sempre bem-vindas. Obrigada.
Obrigado, doutora Grace. Santa Catarina ganhou, não foi de 7-1, foi de 720-0 de São Paulo, tá? 720-0, 720 amostras a 0. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelos esclarecimentos. Só uma observação, vou fazer um gancho entre as duas. A engenheira Flávia Londres disse, o tema era agrotóxicos, um mal necessário. Aí veio à mente a seguinte frase: o mal só é sobre o mal necessário, que o mal só é necessário quando ele for necessário. Quando não existir mais, quando for mais necessário, deixa de ser mal. A gente mudou. Em Santa Catarina, acho que mostrou um dos caminhos. Uma das coisas que eu gostaria de colocar é o seguinte: em razão dessa pesquisa no CRAS, está para ser firmada, em razão de uma recomendação da Defensoria, análises no CRAS mensais, que vão totalizar 180 análises mensais em 15 produtos. Isso é o que faz o Estado de São Paulo pela Anvisa. Ou seja, vai ser tudo mais que foi feito no Estado de São Paulo, vai ser feito só por Santo André, em razão do CRAS. Isso vai ser oficializado amanhã na fala do superintendente Hélio. Uma outra questão que eu coloquei é o seguinte: a gente vai adiante, estava programado um COF, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar a palavra para a Renata, e a gente vai ficar livre mais cedo. Tudo bem? Aí 4h30 a gente consegue. Amanhã está prevista, eu não vou falar mais, amanhã está prevista um debate quente na parte da manhã. Me desculpem a sinceridade, mas é um debate quente. Por quê? Porque a gente vai conversar com representantes da Associação de Supermercados, com o CEAGESP, com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria do Estado da Agricultura, que também não tem concurso há um tempo, tem 80 fiscais, mas nenhum dedicado exclusivamente a essa questão. Vigilância Sanitária, Instituto Adolfo Lutz, para a gente tentar ver os principais atores e ver o que a gente consegue, pelo menos para ter algumas ideias, para a gente sair daqui e ter algumas tarefas, algumas bandeiras. Então era isso que eu tinha que colocar. Eu vou passar para a Renata Amaral e manda bala. Bom, gente, boa tarde. Eu me comprometi aqui até 4h30, vou tentar até antes, que eu sei que a gente engatar depois do almoço, várias palestras, fica bem cansativo. E tem seus méritos ser a última, que muita coisa já foi falada. Então, assim, vou pular vários slides. Então, pode começar. Bom, eu trabalho no IDEC, que é uma organização não governamental, fundada em 87, sem fins lucrativos, totalmente independente, então a gente não recebe recurso nem de governo, nem de empresa, o que deixa a gente livre para poder bater tanto dos dois lados. Somos filiados à Consumers International, que é uma rede de organizações de defesa do consumidor presente em vários países. E, pode passar. A nossa principal missão é promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo com total independência. E aqui, consumidor sendo entendido mais amplamente, não só aquele que consome em si, né, que realiza a troca financeira, mas aquele que não tem acesso aos mercados de consumo. Aquele, né, serviços públicos também são relações de consumo, então a gente aqui entende consumidor como um aspecto mais amplo. Pode passar. E aí, a gente trabalha em 5 frentes. A primeira delas é estudos, pesquisas e testes comparativos, que a gente faz e acaba divulgando na mídia, na nossa revista, que informam e orientam o consumidor, né? Então a gente tem uma publicação de uma revista agora bimensal, também informações no nosso site. Representação em fóruns técnicos e políticos, então a gente tem, participa de vários GTs dentro da Anvisa, sobre essa questão mais específica de alimentos, dentro do CONSEG, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e em vários outros fóruns, né? Realiza campanhas públicas de informação e mobilização e, vai só mais um, em último caso, a gente tem bastante ações civis públicas movidas pelo Instituto nas mais diversas áreas do consumidor. Pode mais um, que aí são essas daqui. Pode mais um, 2, mais um.
A gente, defesa do consumidor também é uma coisa gigante, né? Mas a gente escolheu alguns temas principais que mais afetam o consumidor, que é a parte de alimentos, a parte de saúde, né? Então, acesso à saúde, saúde pública, planos de saúde, serviços financeiros, telecomunicações, segurança de produtos e aí o tema de consumo sustentável que permeia tudo isso. Mas, vai mais um. E aí, o que eu queria trazer um pouco, assim, para além do que as meninas já trouxeram sobre a questão dos agrotóxicos, é que como se organiza o nosso sistema alimentar hoje. A gente tem praticamente uma ampulheta, né? A gente tem ali muitos consumidores que vão diminuindo para os locais de venda e aí que se aumenta um pouquinho nos produtores. Só vai mais um que aí tem uns dados. Isso. Essa daqui é um levantamento feito pela Oxfam, por uma campanha dele chamada Por Trás das Marcas, que fala, então nós somos 7 bilhões de consumidores no mundo, 1,5 bilhões de produtores e aquele eixo ali principal, aquele eixo que dá ampulheta, mais fininho, são os locais de venda. Então a gente vê que praticamente o que domina hoje, o que determina mais do que domina o nosso poder de escolha, que a gente acha que é um poder amplo e diverso, é o local de venda desses produtos, que são hoje os supermercados, em sua maioria dos casos, né? Então, hoje no mundo, né, com esse tanto de consumidor, tem 500 empresas que controlam 70% das nossas escolhas, que é aquilo que elas colocam no mercado, à venda, e a gente compra nos supermercados, que é o canal prioritário de venda hoje e de compra dos consumidores. Mais um. E aí, essa mesma campanha viu que, assim, quem são essas empresas que controlam o mercado, né? E elas viram que as 10 empresas praticamente controlam todas essas marcas que a gente acha que não são delas, mas na verdade são. Então, o site é portraisdasmarcas.org, eu acho, e aí vocês têm toda a informação, vocês podem até digitar e saber assim, todo o caminho das aquisições, para não se confundir, porque no fundo, praticamente todos os produtos, e aí a gente está falando de produtos industrializados, né, gente, processados, estão na mão da maioria dessas empresas. E só vai mais um, essa campanha, ela começou a fazer um ranking dessas empresas, nesses critérios, então transparência, gênero, trabalhadores, quem que produzia as matérias-primas, né, de insumos desses produtos, questão de terra, água e clima, e dentro desse site também tem um ranqueamento, então, inclusive de pressão de consumidores, as políticas que eles conseguiram transformar. Enfim, é um site bem interessante, mas que conta o nosso cenário hoje do sistema alimentar, que é muito concentrado, né, e que combina também com o que a Flávia trouxe das empresas multinacionais de agrotóxicos e sementes, né, então não está muito fácil. Vai mais um. Bom, em contrapartida, existe uma preocupação do consumidor em saber o que ele está comendo e de onde vem o seu alimento, né? Então, grande parte da população, e aqui vocês veem o Brasil, tem interesse, 49% tem interesse em saber de onde vem seu alimento e como ele foi produzido. Pode mais um. Em paralelo a isso, a gente vem numa toada aí grande, principalmente por tudo isso que eu estava desse sistema alimentar, numa transição de um consumo excessivo, né, de itens alimentares prontos. Então é rápido, é fácil, está ali disponível a qualquer momento, o que acaba elevando o sobrepeso e o ganho aí das populações nessa década, né? Pode mais um. E isso porque a gente vem substituindo o que eram refeições e alimentos in natura ou minimamente processados
por alimentos ultra ou super, e que você não sabe nem mais o que é ali o alimento, né? E, claro, como consequência, aumento da obesidade, né? O Brasil ele tem uns índices não tão grandes quanto outros países, mas sim tem um índice grande. Pode mais um? E o aumento das doenças crônicas, que são as doenças cardiovasculares. Bom, eu trouxe todo esse contexto porque, somado isso à questão dos agrotóxicos, pode mais um, a gente tem um cenário muito bacana para os consumidores se alimentarem, né? E o modelo alimentar hoje brasileiro, ele está muito problemático. E aí eu trouxe alguns dados de agrotóxicos, mas que essa parte eu vou passar porque as meninas já super falaram. Pode passar. Aqui são os dados do Para. Pode passar. Pode passar. Vai ser vários aí. Das propriedades, do uso de agrotóxicos. Pode passar. Da venda. Bom, aqui são só os dados, né? Então, o setor da venda de agrotóxicos movimentou 11 bilhões de dólares no período, né? Em 2012 foram só 9 bilhões. Só em São Paulo, 1 bilhão e 600, né? Só para a gente ter ideia. Pode mais um. O gráfico que a Flávia já passou, de aumento de agrotóxicos por hectares plantados. Pode mais um. As empresas, mais um, pode ir mais um. Os problemas de saúde. Bom, isso é tudo só um compilado, né, gente? É um resumão, que as meninas já falaram. Pode mais um, que eu vou para a parte principal. Pode mais. Aqui é os dados da Larissa, que são as mortes. Os dados. E aí, pronto, para. Vai mais um? Pronto. Aqui a gente começa de novo. Bom. É só uma chave para a gente dar risada depois do final do dia. Bom, diante desse cenário inteiro, né, complexo, de um sistema alimentar concentrado e de uma alta contaminação por parte dos consumidores por conta de produtos. E aí a gente recebe várias críticas da indústria perguntando: mas se vocês ficarem batendo nos agrotóxicos, as pessoas vão preferir produtos ultraprocessados. E aí vocês vão se contradizer, porque as pessoas vão ficar mais obesas. Assim, a gente fala, não, né? Vamos por partes. As pessoas, a gente tem que sim incentivar. O Brasil ainda consome bastante alimento in natura e temos que continuar incentivando, mas sem agrotóxicos, né? De nenhuma maneira. E aí a grande solução para isso tudo é um sistema de produção orgânica e agroecológica. E aí vai mais um. Os ultraprocessados também têm e os ultraprocessados também. Tem uma pesquisa que eu vou mostrar aqui que a gente fez. E aí o que o IDEC vem fazendo nesse sentido, né, nesse cenário? Isso. Bom, divulgando e garantindo os direitos dos consumidores, orientando o consumidor para fazer escolhas mais saudáveis, apresentando soluções para facilitar a vida, para se alimentar mais saudável e mais sustentável, e apontando problemas e fazendo pressão para aprovações de leis que melhorem esse acesso à alimentação. Tudo isso para tentar chegar num padrões mais sustentáveis de produção e consumo. Pode mais um? E aí, bom, a Grace já falou todos os direitos básicos do consumidor em relação a isso. Uma questão que a gente, pode mais um, que a gente bate bastante é a questão da publicidade de alimentos, e não só de alimentos, mas teve uma época que teve uma publicidade de uma grande empresa de agrotóxicos e transgênicos que a gente conseguiu proibir depois de um tempo a veiculação, né, por conta de se enquadrar numa publicidade enganosa, né, vendia-se lá a campos lindos, saúde e tudo mais. Então a gente briga bastante com essa questão da publicidade, que a gente entende que é um problema muito grande da sociedade atual. A gente não culpabiliza o indivíduo, mas sim as indústrias por estarem massacrando a gente 24 horas, né, para consumir esses alimentos. Pode mais um. Vocês também detonaram a Petrobras, né? Foi muito legal. A gente detonou algumas empresas, né?
gente faz uma pesquisa, e não só tem agrotóxico em produto in natura, mas fez uma pesquisa em 2012 em 53 alimentos industrializados, então sucos, geleias, caldas e conservas, a base do que na época, nesse ano no Pará, foram os alimentos com maior contaminação de agrotóxicos. Então, os pepinos, os morangos, as uvas e os abacaxis. Apenas uma delas, a gente levou para o laboratório, enfim, uma delas estava irregular, que era uma conserva de pepino, e aí eu, enfim, estou mostrando a marca porque a gente notificou a empresa, né, então tudo bem, com agrotóxico não permitido no Brasil, e aí a gente ficou um pouco assim, poxa, né, assustada com o resultado, mas aí pesquisando e entrando, claro, em contato com cientistas já na área, a gente viu que, na verdade, esse é um resultado estimado, por conta que, quando você faz todo o processamento do alimento, você acaba diluindo os resíduos dos agrotóxicos em todo esse processamento, o que dificulta muito mais a análise no produto final, que foi o que a gente fez. Então, apesar disso tudo, existia ainda, claro, algumas amostras que estavam dentro do limite permitido, mas que continham agrotóxicos, né? Aquela história que as meninas já comentaram. Pode mais não. Mais recentemente, no ano passado, a gente fez uma pesquisa sobre rastreabilidade de alimentos, né? A gente visitou alguns supermercados, produto final, e aí frutas, verduras e legumes, para ver quais eram as informações que estavam disponíveis para o consumidor. Todas essas pesquisas que a gente faz sendo um consumidor comum, né? Nada especial, né? Então, fui eu lá como uma consumidora. Fizemos alguns, então a gente viu 10 itens, que são os 10 itens mais consumidos, né, de acordo com o IBGE, naquela pesquisa de orçamento familiar, e viu que, assim, nos alimentos embalados, que tinham algum invólucro, né, entendo a embalagem, assim, algum saquinho, enfim, só 43% do total dos alimentos tinham alguma informação de rastreabilidade para o consumidor. Desses, os orgânicos, claro, levam vantagem até pelo seu processo de certificação, mas mesmo assim não era a totalidade. Agora, quando a gente olha para o produto a granel, o dado é impressionante, assim. Quando a gente vai na gôndola, não existe essa informação disponível para o consumidor. Em todos os supermercados que a gente foi, todos os produtos que a gente analisou, os alimentos que a gente analisou, só um mísero mamão em um supermercado tinha ali o seu selinho para o consumidor rastrear. O resto, nem ideia. E aí a gente, com isso, começou a dar uma cutucada na Anvisa, porque hoje não existe regulamentação no Brasil que obrigue a rastreabilidade de alimentos. Existe recentemente uma portaria da Anvisa de recall de alimentos, né? Então, que obriga, caso haja alguma questão sanitária, como aconteceu, né, mais recentemente com aquelas bebidas lácteas ou o próprio leite, que se rastreie o lote para tirar do mercado. Mas é uma resolução recente e de alguns produtos específicos, né? Aqui a gente está falando de produto in natura. A gente fez algumas reuniões com as associações de supermercado, que vão estar aqui amanhã, e que, de fato, eles declararam para a gente que essa informação, quando o supermercado tem, porque às vezes nem eles sabem o procedimento a vida pregressa do alimento até chegar no supermercado, eles não informam o consumidor, porque o consumidor não tem interesse, segundo eles, né? E que alimentos a granel, você tem uma dificuldade porque você faz um mix, né? Que chamam de produtos. Então, hoje eu compro do produtor A, amanhã do B, hoje já acabou um pouco do A, mas sobrou um pouco do B, eu vou complementar com C, então ali eu já não tenho mais como saber que aquela laranja é do produtor A. Essa é a desculpa deles para não informar, mas a gente entende que se eles têm e detêm essa informação, é direito do consumidor, como previsto no Código de Defesa do Consumidor, ter acesso a essa informação. Bom, com base nessa pesquisa, a gente começou uma campanha para informar os consumidores
sobre a rastreabilidade, qual que era essa importância. Inclusive, alguns de vocês devem ter pegado um imãzinho ali na frente, que é um imã de geladeira, para a gente tentar brincar, né? Quanto você sabe sobre a rastreabilidade dos alimentos na sua geladeira. E mais importante, porque um dos principais motivos pelos quais a gente entende que é importante as pessoas saberem da rastreabilidade é pela contaminação dos agrotóxicos e por, claro, se você prefere alimentos orgânicos e que você sabe a procedência deles, ou seja, você comprou numa feira orgânica, você tem segurança que esse produto, da origem dele, como ele foi produzido, né? Então, entendendo que essa questão dos agrotóxicos está muito linkada à rastreabilidade do produto. Pode mais um. Outro teste, outra pesquisa que a gente fez, aí com dados do próprio IBGE, né, que tem a pesquisa de orçamentos familiares, foi do acesso de alimentos orgânicos. A gente vem incentivando muito o acesso para que consumidores procurem alimentos orgânicos agroecológicos, mas também tentando entender quais são as dificuldades e as barreiras para esse consumo, né, de alimentos orgânicos. E aí ano passado a gente soltou essa pesquisa e analisando os dados a gente viu que ainda é um produto de baixo consumo, né? Então nem 2% das famílias brasileiras consumiram ou consomem algum tipo de alimento orgânico em 12 categorias, e que esse consumo, quando ele existe, ele está mais concentrado numa população de alta renda, né? Com renda superior a R$800 por pessoa. E que a maior parte onde as pessoas compram esses orgânicos, não, né, chocantemente, foi nos supermercados e hipermercados. Existe uma pesquisa que mostra que 70%, e aí Brasil, né, não esse dado, das pessoas, dos consumidores, compram orgânicos em supermercados, e esse é um ponto importante. Porque talvez mostre, quando a gente lembra daquela ampulheta, quem determina onde a gente compra e o que a gente compra e o preço que a gente compra acaba sendo o funil ali da ampulheta, que no caso são os supermercados, né? Então, pode mais um. E aí, no começo desse ano, a gente soltou uma pesquisa feita em São Paulo, que comparou o conhecimento sobre alimento orgânico, a compra e a vantagem de populações vulneráveis e não vulneráveis, né? De acordo com o Índice de Vulnerabilidade Social do Estado de São Paulo. E aí, isso indicou que sim, as pessoas que moram, né, na região periférica conhecem menos o que são alimentos orgânicos e compram menos, mas vem vantagem em comprar. A questão é que elas não têm disponibilidade, não têm local. O supermercado de baixa renda não vende orgânico. E aí, como as pessoas compram no supermercado, obviamente elas não compram esse produto para ter a possibilidade de compra. Pode mais um. Bom, e aí, em 2010, a gente já vem nesse tema de orgânico, transgênico já faz um tempo, a gente fez uma pesquisa que mostrou que 74% dos consumidores consumiriam mais alimentos orgânicos se eles fossem baratos. Até eu estava conversando ali na porta, né, com alguém, acho que não estou bem, e que a gente estava falando, bom, mas orgânico é sempre mais caro, né, não, é muito diferente, impacta muito no meu orçamento. Mais que 20% optaria por orgânico se houvesse mais feiras especializadas perto da minha casa. E aí, com base nessas informações, a gente fez uma pesquisa, de preço de alimentos orgânicos em supermercados e feiras. Essa pesquisa é de 2010, está com dados aí um pouco defasados, mas eu sei que logo mais vai sair uma pesquisa aí, né, Ana Flávia, de um ano acompanhando também os preços dos alimentos orgânicos e convencionais em diferentes canais de venda. Mas essa pesquisa trouxe para a gente que o preço do orgânico no supermercado chegava a 463%, dependendo do produto, mais caro do que na feira orgânica. Então, esse caso aqui foi em Curitiba, um pé de alface. E aí, com base em todos esses estudos, a gente começou a perceber que talvez
o preço não seja a principal barreira, mas sim aonde a pessoa compra e a disponibilidade desse alimento, né? Ele não está disponível nos canais normais de compra, que seriam os supermercados, e mesmo assim os supermercados querem que esses produtos se mantenham produtos de nicho, né? De uma pequena parte da população que